Um outro destaque, uma outra informação: a regulamentação das redes ganhou apoio do Judiciário. Magistrados afirmaram ter absoluta convicção de que a Suprema Corte vai impor normas às plataformas aqui no Brasil. Segundo eles, a Justiça não vai permitir que as redes continuem obtendo lucro com alegados discursos de ódio. Além disso, após as mudanças que foram anunciadas pela Meta, os magistrados sinalizaram não terem receio de tirar as redes do ar, afirmando que só vão continuar operando no Brasil as plataformas que cumprirem a legislação brasileira. Assunto para o nosso craque, Dr. Durso, que sempre colabora com a gente quando tem temas ligados à tecnologia, às plataformas digitais. Bom, segundo a notícia, integrantes do Judiciário estariam sinalizando a necessidade de imposição de novas regras via Judiciário, não via Poder Legislativo. Aí eu lhe pergunto, doutor, para onde a gente está caminhando? Estranho, viu, Caniato? Porque a mudança não ocorreu no Brasil. Mesmo eu não gostando do anúncio do Mark Zuckerberg, mesmo eu achando que precisa ter uma moderação para conteúdos ilícitos, principalmente manifestamente legais, eu vejo que o Brasil aí está reagindo de maneira totalmente equivocada. Primeiro porque não há nenhuma lei no Brasil que obrigue a plataforma a moderar o conteúdo como eles estão desejando. O Marco Civil da Internet não fala sobre isso, essas manifestações dizendo, não, se eles ganharem dinheiro em cima de fake news, serão banidos do país, não há base legal nenhuma para permitir esse banimento que está sendo prometido, primeira coisa. Segunda coisa, essa mudança só vai ocorrer por enquanto nos Estados Unidos. Mesmo eu achando que vai ser espalhada pelo mundo inteiro, enquanto não chegar no país, não chegar no Brasil, não tem como agir. Não tem como agir na expectativa de termos uma mudança. Então, eu acho que o Brasil, do ponto de vista do Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal, etc., estão se adiantando com ameaças e nem base legal nós temos. Mesmo que aquela mudança prometida por Mark Zuckerberg desagrade, porque poderia haver um modelo misto, né? Manter plataformas de checagem e também a nota da comunidade, poderia haver sim um cuidado com o conteúdo manifestamente ilícito, afastar a questão de fake news que é subjetivo, mas cuidar, por exemplo, de pedofilia, cuidar de conteúdos manifestamente ilegais, o que na prática agora vão ser mais liberados, porque o algoritmo não vai acompanhar com tanto rigor, que foi o que prometeu Mark Zuckerberg. Mas tudo isso foi prometido agora para os Estados Unidos. O Brasil, a meu ver, teria que esperar a mudança acontecer lá, verificar como as coisas ficam, para quando chegar aqui, agir, se precisar, com base na lei, e se a lei der base para agir. Porque do jeito que eles estão prometendo, eu não vejo base legal para, por exemplo, banir plataformas ou exigir uma moderação de conteúdo, porque o Marco Civil, como eu disse, fala sim de ambiente saudável, plural, etc., mas também prevê absoluta liberdade de expressão dos usuários, com responsabilidade depois da decisão judicial, que é o próprio artigo 19 que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, mas não dá base para o Supremo questionar, por exemplo, se eles têm um algoritmo mais rigoroso ou menos rigoroso para encontrar fake news. Isso, para mim, tem sido um exagero que tem acontecido pelas autoridades aqui no Brasil. Koba, muita gente sofrendo por antecipação, então? Muita gente sofrendo por antecipação. E em relação à afirmação de que só pode operar no Brasil se estiver de acordo com a lei, todo mundo de acordo, acho que ninguém discorda disso. A questão é que não tem lei nenhuma no Brasil que diga como é que deve ser feita a metodologia de checagem. Se é obrigatório que tenha contratado uma agência externa de checagem de fatos ou algum sistema interno, ou se é proibido ou não, notas da comunidade, não tem nada. A lei não fala sobre isso. Então, tudo que não é proibido é permitido. É assim que funciona na liberdade em países democráticos. Sendo permitido para uma empresa privada poder adotar este método anunciado lá nos Estados Unidos, que aconteça aqui naturalmente no Brasil. E isso, inclusive, chama atenção para aquela notícia que a gente repercutiu aqui ontem do Ministério Público, dando alguns dias de prazo para eles prestarem esclarecimentos quando não há ofensa a lei nenhuma, porque lei nenhuma há sobre este tema em específico. Eu já disse aqui que eu tenho as minhas dúvidas se isso vai, de fato, acontecer aqui no território brasileiro. Acho que não vai. O Mark Zuckerberg joga com a política, ele agrada lá nos Estados Unidos mudando o jeito lá e agrada aqui não mudando o jeito de checagem de fatos aqui, e com isso vai continuar lucrando os seus bilhões como ele já faz há muito tempo. Então, é um sofrimento por antecipação, até de alguma maneira uma cortina de fumaça, porque a gente tem muitos outros assuntos que impactam de fato
fato, a opinião dos governantes, dessas pessoas que estão agora falando sobre redes sociais e que eles preferem, claro, falar sobre este não assunto, que é a mudança de checagem no Brasil, que não vai acontecer tão cedo, no meu ponto de vista. Parece que o anúncio fazia menção à mudança aqui no Brasil, mas não, né, delegado Palumbo? O Mark Zuckerberg, que é o CEO da Meta, falou em alto e bom som que primeiro essa mudança será feita nos Estados Unidos. Mas muitas lideranças e instituições aqui do Brasil já estão preocupadas, inclusive a MPF, oficiou a Meta pedindo que responda a uma série de questões em 30 dias. O que está no horizonte? Embates e possibilidade de redes fecharem as portas por aqui? Não duvido, Caniato. Parece que essa declaração acabou incomodando gente do Poder Judiciário, muitos políticos que querem acabar, banir, extinguir as redes sociais no Brasil. O Ministério Público Federal, eu não consegui entender qual que é a intenção dele, haja vista que ainda não foi passada nenhuma diretriz. E você pode fazer exatamente tudo aquilo que não está sendo proibido pela lei. O Poder Judiciário deveria ser imparcial e inerte, e não ficar dando declarações. Aliás, isso é um princípio do Poder Judiciário. Juiz, seja ele um ministro ou do primeira instância, ele não deveria vir a público e ficar dando informações, ficar dando entrevistas. Isso não faz parte do Poder Judiciário, porque um dos princípios, como eu havia dito, é da imparcialidade. Quem poderia fazer isso é o advogado, o membro do Ministério Público, porque são partes, mas um juiz não. Qual é o interesse deles? Nós nem sabemos o que vai ser feito. Estão fazendo um exame de futurologia. Se não está na lei, se não tem previsão legal, as plataformas podem continuar agindo. É evidente, ninguém duvida de que se ela extrapolar os limites da lei, aí sim haverá uma punição. Mas é da lei, não é de uma canetada do Poder Judiciário que não esteja baseado em lei. Então agora resta nos aguardar. Tenho lá minhas dúvidas se isso vai ser implementado aqui no Brasil. Creio que sim, porque a normativa vem dos Estados Unidos e acaba se espalhando. Mesmo porque agora nós temos um presidente dos Estados Unidos, que já se declarou várias vezes a favor da liberdade, contra a censura. Tem um braço direito, que é o Elon Musk, que teve sérios problemas com a justiça, em especial com o ministro, inclusive com o presidente da República. Então, eu não sei se vai haver uma pressão lá dos Estados Unidos referente à Meta, para que também, aqui no Brasil, essa liberdade de expressão seja plena e não relativa. Agora, doutor Durso, a gente trouxe até a informação no dia de ontem que o ministro do Supremo Tribunal Federal chegou a dizer que essas redes sociais, essas empresas que naturalmente organizam essas plataformas digitais teriam de respeitar as leis brasileiras para continuar a operação aqui no nosso território. Mas daí muitos questionaram, mas de que legislação ele faz menção? Ele se refere ao quê? Temos aquele projeto de lei que não avançou no Congresso Nacional e temos também as ações ajuizadas no Supremo em relação a alguns pontos do Marco Civil da Internet. Agora, nada faz menção ou trata da questão que envolve checagem de fatos, né? A proibição de você adotar ou não as tais notas da comunidade. Por exemplo, o X adotou essa sistemática, teve algum tipo de implicação nesse sentido? Não. Qual lhe parece o X da questão? Qual é a grande dificuldade, qual é o temor das autoridades em relação a uma mudança, uma deliberação que, até onde a gente sabe, compete à empresa, né? Caniato, na verdade, não é temor. Para mim, é guerra de narrativas. Então, nós temos, por parte de Mark Zuckerberg, uma questão de narrativa política que, ao tomar essa decisão, ele sabe que vai desagradar parte de países pelo mundo, mas se conseguir comprar essas brigas, tem um padrinho político chamado Donald Trump na cadeira da presidência dos Estados Unidos e um fiel escudeiro que é Elon Musk. Quando o Elon Musk, ano passado, teve aqui o problema com o Supremo Tribunal Federal, quem recua ao final é o próprio X, que acaba restabelecendo o escritório e a representação legal e volta a funcionar. Então, sai fortalecido o Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, naquela questão. Hoje, eu penso que seria muito diferente, porque teria atrás
de Elon Musk e Donald Trump. A mesma coisa Mark Zuckerberg, que sabe pelo jurídico aqui no Brasil que o artigo 19, sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, poderia gerar indenizações pagas pela sua plataforma, que tem mais de 2 bilhões de usuários pelo mundo. E assim vai, com relação à lei na Alemanha, que traz responsabilidade para a plataforma se não remover em 24 horas conteúdos manifestamente ilegais. Austrália, Irã, países que têm leis rigorosas, a União Europeia também, super rigorosas com relação a redes sociais. Agora, Mark Zuckerberg fazendo essa mudança, dizendo que vai se aproximar de Donald Trump e Elon Musk, ele na verdade está se aliando para tentar politicamente reverter eventuais problemas que ele possa ter com novas leis que trazem mais rigor para suas plataformas. E o Brasil reagiu trazendo uma guerra de narrativa, dizendo, olha, se você fizer isso por aqui, nós vamos comprar a briga. Pode ser que você seja o melhor amigo de Donald Trump. Aqui as leis estão em primeiro lugar, etc. Na verdade, são só recados, porque Mark Zuckerberg não mudou imediatamente para o mundo inteiro e o país, Brasil, também não deve, nem pode tomar medida alguma enquanto as coisas não mudarem por aqui. A meu ver, são recados dados. Mark Zuckerberg deu seu recado dizendo, é provável, e aí eu acho sim que isso vai mudar para quase todo mundo, vai ter a mudança do algoritmo, e é provável que isso impacte esses países que têm leis rigorosas. Mas agora nós iremos brigar, inclusive com o apoio de Donald Trump, que pode inclusive aplicar sanções comerciais entre essas relações políticas pelo mundo. E que com essa força eles terão algum tipo de poder, porque o que mostrou nos últimos tempos, principalmente por causa do caso da Cambridge Analytica em 2016 do Facebook, é que eles perderam e essas leis pelo mundo estavam pressionando essas redes sociais. Agora, quem sabe elas querem mudar esse cenário e o Brasil está tentando dar o recado para que isso não aconteça já com a narrativa. Agora, Koba, vários recados sendo dados, como bem disse o Dr. Durso, mas a depender da maneira como isso for administrado pelos atores que naturalmente estão envolvidos, você acha que a gente corre o risco de observar a Meta fechando as portas e saindo do Brasil, o brasileiro ficar sem Facebook, Instagram e WhatsApp? Ou o lado empresário de Mark Zuckerberg não vai abrir mão de um mercado de 220 milhões de habitantes? Não vai, e esse é o ponto que diferencia muito, no meu ponto de vista, as personalidades do Mark Zuckerberg com a do Elon Musk. O Elon Musk é um pouco mais convicto ideologicamente das suas manifestações, enfim. O Mark já é mais empresário mesmo, está usando mais o lucro. Por isso mesmo que ele, no meu ponto de vista, não vai comprar briga aqui no Brasil. Ele fica lá nos Estados Unidos agradando o líder de lá e fica aqui agradando daqui também, porque, no meu ponto de vista, também não teria nenhuma dificuldade desta nova política ser implementada de uma vez só em todo o território nacional. É só apertar um botão, claro que, a grosso modo falando. Se ele apertar um botão lá no Facebook, ele já muda lá e muda aqui também. Se ele não está fazendo isso, tem um porquê, e o porquê tem sim o seu viés político, no meu ponto de vista. Então, eu acredito que sim, ele vai continuar da mesma maneira que já está funcionando no Facebook aqui, agradando as autoridades brasileiras, não vai desafiar a justiça. Já poderia ter feito isso lá atrás, quando o Elon Musk estava naquele fogo cruzado com o STF, que, no meu ponto de vista, enfrentando diversas ilegalidades, desde o jeito que ele foi intimado ou citado do processo por uma menção em um post na rede social, desde a falta do devido processo legal para envolver outras pessoas que não a plataforma, a própria pessoa física dele, sem nenhum tipo de processo de desconsideração da personalidade jurídica, outras empresas, a Starlink, só porque ele também é acionário lá, ele envolveu essa outra empresa sem nenhum tipo de procedimento processual previsto na lei. Ou seja, todos os dias temos milhares de processos no Brasil em que as pessoas são intimadas de acordo com o Código de Processo Civil, em que há o envolvimento de pessoas físicas ou jurídicas outras de acordo com o Código de Processo Civil, e na ocasião dele foi tudo de acordo com o Código do Judiciário, lá da cabeça das pessoas que estavam decidindo. Ou seja, diante de tantas ilegalidades naquele momento, Mark Zuckerberg não fez nada, ficou aqui agradando os poderes. Acredito que vai continuar dessa maneira também.
Agora, delegado Palumbo, para quem não sabe, é deputado federal, também traz para a gente um pouco dessa percepção do Congresso Nacional em relação a essas grandes discussões, e algumas pessoas aqui da nossa audiência dizendo se esses debates, essas tratativas e a falta de definição sobre a tal adoção da checagem de fatos ou então as notas de comunidade, se isso não pode estimular grupos no Congresso Nacional a colocar isso como um jabuti, por exemplo, no projeto de lei que prevê a regulamentação das redes sociais. Ou seja, se aproveitam dessa discussão, colocam isso no texto e tentam colocar isso para votação, em meio às negociações, emendas e aquela coisa toda que a gente conhece. Corremos o risco disso ser incluído no texto da regulamentação das redes? Corre esse risco, sim, não é raridade, não. Colocar um jabuti, para quem não sabe o que é isso, é alguma coisa que vai prejudicar uma classe, prejudicar uma categoria e tá lá, entre linhas, um projeto que tem 300 páginas, eles colocam num parágrafozinho. Mas a maioria dos deputados, Caniato, ele tem 2, 3 advogados, tem um jurídico extremamente competente. O que ocorre muitas das vezes, o que dificulta isso, e isso foi um dos pedidos que fizemos ao talvez futuro presidente Hugo Mota, é que mande as pautas com antecedência e não faça o que tem sido muito corriqueiro aqui. Pega uma pauta, joga a pauta e depois de 2, 3 horas a gente já tem que votar. E aí fica quase que impossível você ler um projeto de 200, 300 páginas e não ter um jabuti nesse no meio. Aí começam as obstruções. Este projeto que visava censurar, não era regular não, era censura mesmo. Eles, quando perceberam que não iam passar, eles retiraram de pauta rapidamente. Eu acho que tudo tem que passar pelo Congresso Nacional, passar pelas comissões, seguir o trâmite normal, depois ser colocado em pauta. E aí, se for decidido, o que for decidido, que seja respeitado isso. Deveria ser assim, mas aqui no Brasil não é assim. Muitas vezes a gente vê decisões judiciais extrapolando os limites da lei ou mesmo não tem uma legislação específica e fica por isso mesmo. Um poder não pode extrapolar os limites dos outros dois. Isso é um princípio constitucional da separação dos poderes. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Quando um poder extrapola o limite do outro, a Constituição, a democracia não vai bem. Se isso passar e virar lei, ótimo, foi o desejo da população e todos nós temos que respeitar. Pois é, e tem uma questão que é curiosa, né, doutor Durso, em relação à maneira como cada um se posiciona, a depender se aquela situação lhe beneficia ou lhe prejudica, né? A depender do lado que você estiver do balcão, você é favorável, senão você é contrário, enfim. E tem uma notícia interessante, doutor Durso, que a produção acabou de compartilhar, inclusive,